ao 13, Efésios capítulo 3, do versículo 1 ao 13. A vocação dos gentios e o apostolado de Paulo. Capítulo 3, do versículo 1 ao 13. Amém? Alguém pode acender a luz aqui, por favor, para ver aqui em cima? A visão está... Isso, obrigado. Está ficando mais jovem, a visão vai ficando mais... Amém? Todos encontraram? Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos do homem, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. A saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu me coloco na dependência do Teu Espírito e peço que o Senhor venha trazendo aqui ao Teu povo uma palavra que venha do Teu trono, Senhor, para fortalecer nossos corações, para nos levar ao crescimento, à maturidade cristã. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Bem, hoje, esse texto, eu quero falar sobre qual o propósito da igreja, né? Talvez eu vá pregar essa palavra em duas vezes, uma parte hoje e outra semana que vem, mas eu pretendo trazer tudo hoje, se for possível. Qual o propósito da igreja? Vivemos dias difíceis no aspecto social, familiar e religioso. Vemos a sociedade em pânico e cada dia se degradando, sem esperança, sem confiança em seus líderes e ainda por cima, a corrupção tem varrido a moral da nossa nação. Vemos também a família sendo destruída, desvalorizada e atacada pela mídia através daqueles que querem mudar os valores da família cristã. Ainda vemos os roubadores da fé, embusteiros, com títulos de pastor, bispo e apóstolo, quando na verdade não passam de charlatões e vendilhões da fé, enganando as pessoas com falsas promessas de milagres. Diante de tudo isso surge a pergunta: para que a igreja? Por que ir à igreja? Qual a igreja verdadeira? Amém? Então nós vamos hoje entrar dentro desse propósito, né? O propósito da igreja. Por que a igreja existe? O que é a igreja? Nós vamos trabalhar isso
nessa mensagem, amém? No capítulo 3, Paulo, escrevendo aos Efésios, ele fala com muita precisão sobre a igreja. A igreja é a união de judeus, gentios, pagãos, todo mundo se juntando, se convertendo e se unindo em Cristo. E a igreja é o mistério que Paulo fala na carta aos Efésios. O mistério que foi revelado. A igreja que foi revelada a quem? Aos profetas, que foi revelado a eles naquela geração, na geração do Espírito Santo. Um mistério que ficou guardado desde o Antigo Testamento. Um mistério que ficou guardado para os judeus. Os judeus não conseguiam entender esse mistério com relação à igreja. A igreja não é um templo, a igreja não é uma instituição, como é que se diz, governamental. A igreja é o corpo vivo de Cristo. Somos nós o corpo vivo de Cristo. Cada um membro desse corpo. Amém? E a palavra de Deus diz que através da igreja, que é o povo de Deus, a palavra igreja é uma palavra que é extraída do grego, que quer dizer eclésia. Eclésia quer dizer chamados para fora do mundo, né? Chamados para fora. A igreja somos chamados para fora do mundo, do sistema que governa o mundo, do sistema diabólico, do sistema que domina, que quer impor sobre nós. Por isso que a igreja tem passado certos embates por causa disso. Então, mas a igreja também, ela é mais do que isso. Ela é mais do que os chamados para fora. A igreja, ela é a reunião, a comunhão do povo de Deus reunido. O povo de Deus congregado, é o carral de Deus, como dizia lá no hebraico. O hebraico fala que nós somos o carral de Deus, né? Nós somos a ovelha do seu pasto. Ele é o nosso supremo pastor. Que maravilha! Então, é necessário sim congregarmos, é necessário sim estarmos juntos, é necessário sim, nós precisamos um dos outros. Amém? Em nome de Jesus. E o importante é quando nós entendemos isso, que nós dependemos de Deus e dependemos um dos outros. Não temos a vaidade de dizer, eu sozinho resolvo, eu vou cultuar na minha casa, eu sou a igreja. Essa vaidade, isso aí não vai levar a lugar nenhum. Mas vamos ver, qual o propósito de Cristo ter instituído a igreja? Lá o primeiro propósito de Deus ter instituído a igreja foi para adorá-lo. Nós, como igreja, o primeiro propósito, o propósito primordial é adorar a Deus. Adorar não somente com cânticos, não somente da boca para fora, mas adorá-lo com a nossa atitude, com a nossa entrega, com a nossa rendição a Ele. Amém? Nós precisamos ter essa rendição ao Senhor. Dizer, eu sou dele, eu sou exclusivo dele, de mais ninguém. E o que Ele quer de mim? O que Ele quer que eu faça? Entendeu? Então, quando eu tenho essa visão de adorar a Deus, não somente com cânticos, mas com atitudes no dia a dia, isso é importante. Mateus capítulo 22 e o versículo 37, o Evangelho segundo Mateus, capítulo 22 e o versículo 37, deixa assim com muita clareza este aspecto. Mateus capítulo 22, versículo 37, ele diz assim: respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Então assim, eu tenho que me doar todo, adorar a Deus é me doar todo para Ele. Eu li uma vez um livro chamado Tudo para Ele, era um devocional do Oswald Chambers, muito bom. E cada dia ele tinha uma palavra devocional muito boa, voltada sobre o senhorio de Cristo na vida da gente. Então, tudo para Deus, tudo. Eu faço tudo que eu vou fazer, eu tenho que fazer para Deus. Para Deus. Eu não vou ficar frustrado. A gente vê pessoas frustradas, né? Porque faz para os outros, porque faz para ser visto, porque está fazendo para agradar A e B. Mas quando eu faço para Deus,
A pessoa me abandonou, eu não vou ficar frustrado. O que eu posso fazer? Eu estou fazendo para Deus. Amém? Eu estou fazendo para Deus. Romanos capítulo 12, o versículo 1, Paulo, escrevendo aos irmãos na igreja que estavam em Roma, ele também diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Está vendo aqui? O nosso culto a Deus não é só cantar louvores. O nosso culto a Deus não é só entregar ofertas. O nosso culto a Deus não é só vir aqui na igreja, bater o cartão de ponto, não. O nosso culto a Deus é 24 horas. Amém? É quando nós entregamos os nossos corpos em sacrifício vivo a Deus. E muitas vezes nós saímos disso. Quando nós saímos desse propósito, né, nós pecamos. Às vezes coisinha pequena, coisinha que aparentemente não fazia mal, mas fez. E aí nós temos que voltar. Senhor, me perdoa. Não é bem, eu não fiz o que era para ser feito, né? Então, é o nosso culto racional. O culto racional é isso, o culto da razão. É cultuar com a razão, não é com a emoção. A igreja do século XXI aprendeu a ser uma igreja emocional. Ai, estou me arrepiando. O culto foi uma bênção, eu me arrepiei todo. Não. O culto pode ser uma bênção se você não se arrepiar. Né? O culto não é para arrepiar ninguém aqui, não é o culto do arrepio. É o culto para ministrar a palavra de Deus, para se ouvir a palavra de Deus. Pode acontecer de mexer com minha emoção? Pode. Eu posso me emocionar, chorar, eu posso me arrepiar? Posso. Mas isso não é o primordial. O primordial é a palavra de Deus. Amém? É o culto verdadeiro a Deus. Eu gosto daquele cântico, que nem hoje tem uns cânticos melosos assim. O tempo todo, aquela melosidade, parece que está embalando uma criança para dormir, né? E se o culto... tem que botar essas músicas novas, essas músicas velhas aí, e não sei o quê. Música nunca fica velho. Música nunca fica velho. O louvor a Deus, ele sempre está renovado. A palavra de Deus nunca fica velha. Ela sempre se renova. Hoje nós cantamos aqui cântico do Homem de Guerra Jeová, nosso general é Cristo. Isso aí é o quê? Lá de 1980. E aí, até hoje, são músicas que falam ao nosso coração. São músicas que nos levam a desafio. Né? Te louvamos ao Senhor, te adoramos. A música que tem sentido. Tem sentido. Você canta uma música que não sabe nem o que está falando, né? Então nós temos que adorar a Deus, saber qual é a música que nós estamos cantando, a mensagem que aquela música está trazendo para o nosso coração. Saber que eu estou fazendo aquilo que Deus quer que eu faça. Amém? Isso é adorar a Deus. Adoração total. Eu aprendi isso, sabe como? Eu comecei a questionar a Deus. Eu vi os irmãos pregando dizendo que a gente chegar lá no céu e ficar glória, glória, glória. Eu digo, misericórdia, que coisa chata. Você ir para o céu para ficar lá só dando glória. Glória, 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 glória. Coisa sem propósito. Deus criou a gente para ficar só dando glória. Eles disseram que louvar a Deus era ficar lá dando glória a Deus o tempo todo. Já ouviu isso, né, Javá, também? Nilva já ouviu isso também? Então não é isso aí que a gente vai glorificar a Deus, não é dando glória, glória, não, é com as nossas ações, é com as nossas atitudes. Deus vai implantar o seu reino, Deus vai implantar o reino dele. Quando Deus criou o homem, qual o propósito de Deus ter criado o homem? Implantar o reino dele, ele governando e o homem servindo no reino. Mas o que aconteceu? O homem perdeu esse reino. E agora, através de Jesus, o homem reencontrou. Agora Jesus disse, o reino de Deus é chegado a vós. E nós estamos aqui numa preparação para vivermos na eternidade. Nós não vamos ficar lá dando glória, glória, glória. Não, de jeito nenhum. Cada um de nós vai ter uma função, vai ter alguma atividade para executar sim. Entendeu? Cada um de nós vai ter uma atividade para executar. E é nisso que nós vamos glorificar a Deus.
Os anjos glorificam a Deus só cantando glória, glória. Não, com as suas ações. A palavra de Deus não diz que os anjos são espíritos, ministros das bênçãos de Deus em favor dos santos? Não é essa a função. Os anjos estão trabalhando, eles não estão parados. Só lá, glória, 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 glória. Não, eles estão lá trazendo bênçãos. Você está pedindo? Os anjos estão lá registrando, trazendo, no mundo inteiro, dando livramento. Quantos livramentos os anjos de Deus me dão por dia? Quantos livramentos? Principalmente quando eu estou dirigindo. Amém? Então, o primeiro propósito é adorar a Deus. E Deus quer que nós aprendamos a adorá-lo com as nossas ações, com as nossas atitudes. Amém? Em segundo lugar, o propósito da igreja é manter comunhão uns com os outros. Tem pessoas feridas, machucadas, que foram traumatizadas na infância, foram traumatizadas, às vezes, por igreja que andou. Então ele não consegue ter comunhão. Não consegue. Ele fica arredio. Meu irmão, ou você resolve esse problema, né? Ou você resolve esse problema imediatamente, ou você vai ficar uma pessoa infrutífera. Deus não quer que você seja uma pessoa infrutífera. Amém? Então você tem que procurar resolver onde que está a ferida, onde que está o trauma, o que foi que aconteceu, né? Eu vi uma frase esse dia que eu achei interessante, que quem fica olhando para o passado é que nem a pessoa que dirige olhando só para o retrovisor. Você fica olhando para o retrovisor do carro, você está olhando para trás o tempo todo. Aí você bate o carro, você esfola o carro todinho. Você tem que olhar para onde para você seguir em frente? Olhar para o para-brisa, olhar para frente. Amém? Então tira o olho do retrovisor. Então tem muita gente que fica, porque no passado, porque minha mãe, porque meu pai, porque meu avô, porque não sei o quê. Esses dias eu conversando com um aluno meu, ele falando que a vida dele estava uma desgraça, foi a expressão que ele usou, e começou a falar umas coisas lá. Eu falei, meu filho, deixa eu te falar, isso aí que você está falando é fichinha dentro do que eu já passei. E nem por isso eu me envolvi com drogas, nem por isso eu me envolvi, eu fui para a marginalidade, de forma alguma. Eu me agarrei foi na leitura, até hoje. Eu me agarrei foi nos estudos, comecei a ler, estudar e aprender mais. Nada me impediu, porque eu foquei a minha dor, mesmo com dor. Eu passei muito problema, muita dor. Mas mesmo com dor, eu estava ali, focado no meu futuro. Focado lá na frente. Não olhando para trás. Vou ficar olhando para trás, porque me fizeram isso, porque me fizeram aquilo, né? Então vou buscar cura, vou buscar lembrar disso sem dor. O segredo é você lembrar sem dor. Eu lembrava com dor. Mesmo, não é que eu não lembrava, eu estava ali fazendo, estava seguindo em frente, mas de vez em quando vinha a dor, né? Mas quando Deus tratou nessas coisas aí, hoje, quando eu me lembro, eu não me lembro mais com dor. Eu me lembro do que aconteceu, mas a cicatriz está lá, acabou. Não tem como você esquecer. Você não é doido? Você vai lembrar do que aconteceu com você. Só que aquilo não vai doer mais. Só que aquilo não te traz mais vergonha. Eu falo assim coisas que aconteceram comigo. Não tem nem vergonha de falar. Por quê? Porque Jesus curou minha alma. Tratou nas minhas emoções. Amém? Em nome de Jesus. Então, amado, manter comunhão uns com os outros. Efésios, capítulo 1, e o versículo 5. Efésios, capítulo 1, e o versículo 5. Ele diz assim: nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, nós fomos chamados para sermos filhos, nós fomos adotados no reino de Deus como filhos. Você é filho de Deus, eu também sou filho de Deus. Isso nos torna o quê? Irmãos, nós somos irmãos. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, Paulo diz assim: para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. De maneira alguma, os apóstolos tiraram da cabeça das pessoas, incentivaram as pessoas que elas não deveriam congregar, mas muito pelo contrário, eles falaram, ter o cuidado de fazer
proceder na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo. A igreja do Deus vivo. Então nós estamos aqui reunidos, aqui é a casa de Deus, né? Quando nós não estamos aqui, aqui não passa de um prédio. Mas quando nós estamos reunidos, esse lugar se torna a casa de Deus, onde Deus fala, onde Deus se manifesta, onde Deus é adorado. Amém? Romanos capítulo 12 e o versículo 5, a carta de Paulo aos Romanos, o capítulo 12, o versículo 5, ele ainda diz assim: assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros. Está vendo aí? Eu sou um membro, você é um membro. Ninguém é insignificante no reino de Deus. Todos têm o seu papel, todos têm a sua importância. Amém? Ninguém é perfeito, estamos aqui buscando em Cristo essa perfeição, mas todos nós somos membros um dos outros. Foi o que Deus falou comigo uma vez, há uns dias atrás, que muitas pessoas estavam o quê? Presas. Eu agora não congrego porque eu sou a igreja. Não, você não é, você é um membro do corpo. Você é um membro, você não sabe qual parte que você é, mas você é um membro. E uma parte só do corpo não faz nada. Pega uma perna e bota ela para andar sozinha, o que ela vai fazer? Nada, não vai sair do lugar. Precisa do cérebro para dar a voz de comando. Amém? Então nós estamos aí. Manter comunhão uns com os outros. E o que é comunhão? Comunhão é parceria, caminhar junto, andar junto, orar um pelo outro, ajudar um ao outro. Às vezes brigar e depois se arrepender, se consertar. Numa família é assim. Nós temos vários irmãos. Eu tenho um irmão meu que a gente brigava, parecia o gato e o rato, o Pedro, né? Meu irmão, a gente brigava demais. Ele tinha 4 anos de diferença de mim. Então era uma briga violenta, né? E graças a Deus hoje a gente se ama, é meu irmão, né? Eu amo meu irmão, é o irmão que eu gosto muito dele, a gente tem muita coisa em comum, entendeu? Somos família é assim. Tá o irmão, tá o marido, a esposa, tá o filho, tá o sobrinho, tá ali, mas nós somos família, a igreja é a família de Deus. Aí a gente pega, quer saber dessa igreja mais não. Quer saber dessa igreja não, porque a Nilva Damasceno olhou de cara feia para mim. Eu não quero saber não, porque a Aline olhou de cara feia para mim. O Neto fez uma coisa que eu não gostei, eu já não vou, né? Igreja é a família de Deus, meu irmão. Nós precisamos estar juntos, entender, vamos ver, vamos acertar, vamos procurar o que houve, como a gente pode resolver, né? Esse é o caminho certo de uma pessoa madura, de uma pessoa que tem sanidade mental boa, né? Que tem o emocional tratado e que tem caráter também, né? Que tem caráter. Então esse é o caminho. Terceiro propósito, então para você ver, o primeiro propósito da igreja é adorar a Deus, o segundo é termos comunhão, o terceiro propósito é discipulado. O discipulado é uma das formas de levar uma pessoa a ser semelhante a Cristo. E isso exige tempo e pessoas dispostas a trabalharem nessa área. Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20, Jesus disse: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas. E ele diz assim: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Quando eu tenho um coração de obediência, eu estou atendendo o chamado de Cristo para a minha vida, o que vai acontecer? Ele está comigo, ele prometeu que estaria comigo. Muitas vezes eu chego para Deus: Senhor, está acontecendo isso. O Senhor prometeu que estaria comigo, vai me deixar na mão agora? Né? Então a palavra de Deus diz que ele falou que estaria comigo. Amém? E nós entendemos isso. Efésios capítulo 4, versículo 13. Efésios 4 e o versículo 13 diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Deus, aqui no versículo 11, ele diz que Deus deu à igreja apóstolos, profetas, pastores, mestres,
evangelistas, querendo o quê? O aperfeiçoamento dos santos. Se ele quer, levanta líderes, ministérios na casa de Deus, para aperfeiçoar os santos, significa o quê? Que esses santos são o quê? Imperfeitos. Somos seres imperfeitos. E nós precisamos um dos outros para nos acertarmos. Né? Para chegar, ô irmão, aqui assim, isso aqui não tá legal, não foi bem assim, não é assim, né? Entendeu? Então, assim, o discipulado é o caminho, o discipulado. A Cláudia até falou comigo essa semana, pastor, estou pensando em fazer, faça que é bênção. Entendeu? Então, assim, o discipulado é quando eu vou sentar com a pessoa, um irmão mais maduro, vai acompanhar o mais novo, o mais imaturo. Eu já vi pessoas, infelizmente, eu digo, poxa, essa pessoa é uma pessoa madura, que legal. Ela vai caminhar com aquela pessoa ali e ela vai ajudar aquela pessoa. A pessoa se mete a fazer fofoca com o outro. E aí? Poxa, você não é maduro? Então você tem que cortar logo na hora que a pessoa... meu irmão, você quer conversar comigo? Conversa. Fala da vida dos outros, não. Isso é uma atitude madura. Eu costumo dizer que onde tem um fofoqueiro, tem um ouvido fofoqueiro também. Toda língua fofoqueira precisa de um ouvido fofoqueiro. Se não tiver um ouvido fofoqueiro, não vai ter a língua fofoqueira. Então a pessoa vem falar, vamos parar, vamos falar de outra coisa, vamos falar de Deus, vamos falar do Covid, quantas pessoas morreram, quantas foram curadas, vamos falar da ivermectina, se ela resolve ou não o problema dela. Inventa, tira a pessoa de tempo. Uma pessoa madura, ela faz isso. Ela tira o outro de tempo. Mas uma pessoa imatura, o que acontece? Fulana, e não sei o quê. Aí ele vai dando mais corda e ele vai falando também. Aí ele vai procurando falar de outros, e de outros, e de outros. Quer dizer, isso não é discipulado. Eu quero dizer para vocês, nós vamos trabalhar, eu estou com um projeto aí, nós vamos trabalhar com o discipulado. E o objetivo é esse, é uma pessoa discipular outra. Porém, a pessoa que vai discipular vai ser bem treinada para quando a pessoa começar a falar da vida dos outros, ele cortar na hora. E não se sinta ofendido. Agradeça a Deus porque Ele está trabalhando em você para o seu crescimento, para a sua maturidade. Eu tenho uma pessoa que ela teve muito problema. Eu vou citar aqui, não é querendo difamar a memória dela, mas é um testemunho muito maravilhoso. Uma pessoa que eu amo de paixão, faleceu, está com o Senhor. Toda vez que eu vou no Mesquita ali, no Ocidental, eu falo para a Nilva, né? Toda vez que eu passo aqui, eu lembro da minha velha. Dona Terezinha. Eu fico dando vontade de chorar quando eu lembro dela. Uma mãezona, né, Cláudia? Uma mãezona. Pessoa que, na hora que eu mais precisei na minha vida, foi a pessoa que estendeu a mão. E ela teve quando ela chegou logo na igreja, ela tinha frequentado terreiro, esses negócios. E ela tinha um hábito de falar mal mesmo, falar as coisas, né? Falar mal das pessoas. Os jovens da igreja, na época, o Matiné, a Cláudia era jovem, os meninos até apelidaram ela de Jornal Nacional, não foi? Lembra disso, Matiné? Aí eu sentei com ela, chamei ela com amor. Sentei com ela assim, falei, velha, você é a pessoa mais velha que a gente tem na igreja. Você precisa me ajudar a discipular esses meninos. A igreja era cheia de jovens, né? Tudo saiu das drogas, da bebedeira, tudo. Senhora, você tem que me ajudar a cuidar desses meninos, a levar eles à maturidade. E você fica fazendo fofoca. Ela começou a chorar. E um dia ela falou, ela deu até o testemunho na igreja, não foi? Ela falou assim, você vê o pastor Jacé assim, sorrindo, brincando, mas quando ele tem que dizer as coisas, ele tem hora que dói. Então é hora que ele faz a gente chorar, né? Então assim, aí passado o tempo, depois aconteceu uma situação, e às vezes as pessoas chegavam lá para querer descer o mal em mim, né? E ela cortava. Sempre. Sempre, né, Cláudia? Sempre. Eu me lembro de uma situação de uma pessoa que chegou e falou, você esqueceu tudo que ele fez para você, ele matou sua fome. A pessoa saiu por aqui. Então, às vezes, as pessoas esquecem tudo que a gente faz. Por um erro que a gente comete, a pessoa esquece de toda a bondade que a gente executa, né?
mas a gente faz para o Senhor. Então eu lembro da dona Terezinha, testemunho maravilhoso. Depois ela ficou, depois disso, ela mudou, graças a Deus. E ela se juntava com a Cláudia aí, era a drupa. Era a drupa. Era a dona Terezinha e Cláudia andando pela cidade, ungindo o lugar, orando. E muito bom. E tinha outras duplas também, né, de pessoas que faziam a mesma coisa. Mas era muito bom mesmo. Então o discipulado é isso, é confronto. Tem gente que não quer ser confrontado. Não aceita. Aí, por exemplo, ele faz uma coisa errada, ele sabe que ele vai ser confrontado, ele fica um mês sem aparecer na igreja. Não estou dizendo que quem fica sem aparecer na igreja é todo mundo, é por isso não, viu? Mas ele fica um mês sem, eu vou ver se o pastor esquece. Só que o pastor não esquece não, né? O pastor não esquece não. Aí a gente vem cá, vamos conversar, vamos aqui. Então, amados, o discipulado não é para o mal de ninguém, não é para destruir ninguém, é para nos levar à perfeição, a sermos como Jesus. Eu sou como Jesus? Não, irmãos, eu tenho defeito e bota defeito nisso. Mas eu estou procurando cada dia me aprimorar. Eu aceito que qualquer um aqui, qualquer um de vocês, qualquer um pode chegar. Pastor, eu vi isso assim, acho que não é bem assim não. Acho que o senhor está meio... Né? Qualquer um. Minha esposa às vezes chega, amor, acho que é assim, entendeu? Qualquer um, se eu tiver errado, meu carro tem marcha ré. Se eu tiver errado, eu digo, irmão, realmente eu estou errado mesmo, me perdoa. Eu quero seguir a Cristo. Isso é muito gostoso. Agora você foge do confronto, você se esconde, medroso, covarde, com medo de ser confrontado. Ninguém pode falar nada que você fica todo doído. Ai, não vou mais na igreja não, me ofenderam. Houve uma pregação, ai meu Deus, foi para mim, doeu, me machucou. É muita pretensão sua achar que eu estou pregando só para você. Quando eu prego para a igreja toda, né? Então, às vezes, as pessoas não amadurecem. E o discipulado é com essa finalidade, de amadurecer. Não é só ensinar a Bíblia. Tem gente que pensa que discipular é pegar a Bíblia, vamos estudar a Bíblia, irmão, uma vez por semana. Não. Discipulado não é só isso. Isso é um dos componentes do discipulado. Mas o principal que tem no discipulado é o confronto. É você chamar... Né? Hoje eu estou até mais suave. Cláudio e Matinai pegaram a fase da minha vida assim que eu não dava moleza, não, Matinai? Pegava assim, me cai, chucava assim. Me lembro uma vez o Carlos, que hoje é pastor, deu uma confrontada nele, ele olhou para mim. Falei, faz o que está com vontade. Aí deu um murro deu um murro assim, um soco no muro. Diga, Jesus, obrigado pelo livramento. E foi embora. 3 dias depois ele chegou na minha casa chorando. Ele falou, pastor, você falou para mim que eu era isso. Pois eu sou pior do que o que você falou. Eu estava ali, Deus falou comigo, ó, esses dias eu saí daqui com raiva de você. Mas quando eu estava meditando, Deus falou que eu sou pior do que isso, eu ainda sou isso. Aí vomitou os podres todinho. Não é bom? Isso é discipulado. Quando a pessoa tem essa liberdade de receber um confronto. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, e o versículo 13, ele ainda diz assim, eu já falei, né? Até que todos cheguemos à unidade da fé, à varonilidade, à perfeição, ser igual a Cristo. O objetivo da igreja é que a gente seja parecido com Jesus. Deus quer que a gente seja parecido com Jesus. A igreja, quando ela prega bênção, campanha, milagres, cura, ela lota. Mas quando a gente prega um caráter igual ao de Jesus, as pessoas começam a fugir disso. Não é para mim, eu não suporto isso. Eu não vou aguentar isso, eu não vou suportar isso aqui, porque as pessoas não querem ouvir a verdade, as pessoas querem relacionamento superficial, ai bonitinho, te amo tanto, e o coração morrendo de raiva, doido para pegar a pessoa e cortar o pescoço, né? Tem gente desse jeito. Então a gente tem que ser sincero, verdadeiro, a palavra de Deus manda isso, a gente ser verdadeiro. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Olha aí,
Eu não devo ter um coração altivo, me achar, eu achar que eu sou o bambambam. Não, eu tenho que ter humildade e aceitar. Eu preciso mudança, eu preciso ser transformado. Eu preciso, tem áreas da minha vida que Jesus ainda não tocou e eu preciso que Ele toque. Amém? Então Deus vai libertar você daquela área como? Primeiro, através do Espírito Santo. Eu costumo dizer, ilustrar a história do vaso, né? Existe o vaso que é feito com duas mãos, certo? Uma mão trabalha por dentro e a outra trabalha por fora. Alguém já viu um vaso sendo feito numa olaria? Quando está na olaria lá, o cara com o pé lá e rodando, e ele pega o vaso, põe uma mão dentro e outra. Alguém já viu como é que faz o vaso? Uma mão por dentro e a outra por fora. Só pela TV. Só pela TV, né? A mão que trabalha por dentro, sabe qual é? É a mão do Espírito Santo, que trabalha dentro de nós. A mão que trabalha por fora, quem é? A mão do nosso discipulador. É a pessoa que está nos discipulando, que vê onde nós estamos errando. Esse dia chegou um pessoal aí com um negócio aí, precisando, e pedindo, e eu comecei a checar, e vi que eles não precisavam. Eu tenho o hábito de estar pedindo as coisas. Aí eu fui lá, com minha esposa, fui dizer, minha casa está velha, está sem pintura, tá não sei o que. Eu cheguei lá, a casa muito tá bonita, se brincar mais, a pintura está melhor do que a minha, né? E a pessoa se fazendo de coitadinha, para quê? Para as pessoas darem as coisas. Para as pessoas darem as coisas. Aí eu cheguei, mostrei, falei, sua casa está muito boa, não sei o quê. Conversei algumas coisas. A pessoa soltou os cachorros em cima de mim. Entendeu? Mas é porque é pessoas que querem viver uma vida assim. Quer viver de qualquer jeito. Quer viver um evangelho superficial. Não quer se aprofundar. Não quer mais de Deus. Eu quero mais de Deus. Eu tenho fome de Deus. Eu conheço um pastor, que eu não vou dizer o nome dele, mas eu gosto muito dele. E ele tem, de vez em quando ele comete cada vacilo, e a igreja cresce, daqui a pouco diminui, né? Um dia eu estava conversando com minha esposa. Mas esse pastor, mesmo com esses vacilos que ele dá, ele tem uma coisa bacana com ele. Ele é um cara que tem fome de Deus. Ele às vezes entra em umas heresias aí, mas é porque ele tem fome, ele tem desejo de Deus. De se aprofundar mais em Deus. Eu tenho essas facilidades de ver, eu dou uma olhada, vejo assim, eu digo, não, isso aqui não é de Deus. Aí eu saio fora. Mas ele não espera se quebrar a cara para poder dizer que aquilo não é de Deus e sair fora. Então, infelizmente, mas é a sede, a fome que a pessoa tem de Deus. Amém? O outro aspecto que a igreja existe é para servir, é o serviço. Todos nós estamos sendo moldados para servir a Cristo. Efésios capítulo 2 e o versículo 10, ele diz assim: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Eu não sou salvo pelas boas obras, mas eu sou salvo em Cristo Jesus para as boas obras. Eu agora tenho Cristo na minha vida, eu vou fazer as boas obras. Eu vou fazer. E se eu não estou fazendo, eu digo, eu tenho que fazer. Eu vou procurar quais são as boas obras que eu devo fazer. Durante muitos anos, eu vivi dentro da igreja e eu via pessoas dizendo assim, esse negócio de estar dando cesta, não sei o quê, isso é coisa de espírito, isso é coisa de espírita. E depois eu estudando a Bíblia, eu vi que os espíritas estão fazendo a maneira certa, que nós que deveríamos estar fazendo, que a igreja tem que estar fazendo mesmo, ajudando as pessoas que têm necessidade, os órfãos, as viúvas, os necessitados. Amém? 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, ele diz assim: servimos aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Qual foi o dom que você recebeu? Use esse dom para o bem, para servir o outro. Seja um dom espiritual, seja um dom ministerial. Eu tenho um dom ministerial, sou pastor, então procure ser um pastor de excelência. Eu sou um profeta, procure ser um profeta de excelência. Eu sou um evangelista, procure fazer isso com excelência. Eu sou um mestre, procure se esmerar, procure estudar mais. A pessoa quer ensinar, mas não quer ler.
Tem gente que quer ensinar, mas eu vou ensinar uma matéria, um conteúdo para um aluno. Eu não sei o conteúdo, o aluno me faz uma pergunta lá e ele me pega na sala de aula. Então eu tenho que procurar me esmerar naquilo. Ah, meu dom é de apóstolo, então vou me esmerar naquilo. Amém? Em nome de Jesus. Depois nós temos aqui 1 Pedro já vimos. 2 Timóteo 2 e o versículo 21. Estou já terminando, não vai dar para a gente ir. 2 Timóteo capítulo 2 e o versículo 21. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Ele vai falando aqui do pecado, a gente se limpar do pecado, se purificar e ser vaso, ser instrumento usado por Deus para boa obra, para o que Deus quer nos utilizar. Nós somos chamados para servir, não para ser servido. Hoje eu vejo a pessoa congresso de honra, né? Congresso de honra. Ah, porque você é meu discípulo, você tem que me honrar. Jesus nunca falou isso. Nunca li isso na Bíblia. Muito pelo contrário, Jesus disse, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Ah, eu sou pastor, tenho que botar todo mundo agora meu escravo, vai lavar meu carro, vai lavar minha casa, vai chegar lá da faxina, que nem estavam fazendo isso por aí. E uma pessoa fala, ah, meu discípulo sai lá não sei da onde para vir aqui lavar meu carro. Esse é discípulo. Não é discípulo, não. Na primeira oportunidade que tiver, ele te dá uma mordida. Né? Entendeu? Então, assim, isso aí não é discipulado. Você pode querer lavar meu carro? Pode quiser, pode até lavar, né? Tá precisando. Mas você pode até fazer, mas não porque você é meu discípulo, mas não porque você tem obrigação, porque é meu discípulo, mas o dom de servir. Amém? 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 4 ao 5. 12, versículo 4 e 5 diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Amém? Deus te entregou um dom, usa esse dom, não encolhe ele, não guarda ele. Qual é o dom que Deus te deu? Aproveita, usa isso na casa de Deus. Amém? Ah, eu tenho o dom de fazer artesanato. Então vamos fazer artesanato. Vamos dar aula de artesanato para as pessoas que não têm, né? Fazer bazar com aquele artesanato para vender as coisas e ajudar pessoas necessitadas e outras coisas mais. Amém? Então esse foi chamado para o serviço. E por último, então nós somos chamados, o propósito da igreja é o quê? Adorar a Deus, manter comunhão uns com os outros, discipulado, serviço, não só aos santos, aos irmãos, mas servir também ao mundo, as pessoas que estão lá de fora. E por último, nós temos aqui missões e evangelização. Esse é o outro motivo pelo qual a igreja existe, para fazer missões. João capítulo 17, versículo 18, Jesus disse assim, João 17, 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Nós somos enviados. Quando nós fomos chamados para seguir a Cristo, nós somos chamados para ser enviados para o mundo, para comunicar o Evangelho, para pregar o Evangelho de Jesus, para fazer discípulos. Amém? Na segunda carta aos Coríntios, o capítulo 5, versículo 18 ao 20, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Amém? Então aqui é a nossa vocação, nós somos embaixadores
fomos chamados para reconciliar. Nós somos os embaixadores da reconciliação. O mundo está separado de Deus. O mundo está afastado de Deus. Nós fomos chamados para ligar, para trazer essas pessoas para Deus. Nós precisamos fazer isso. E fazemos isso através de missões, através de evangelização. Atos capítulo 20 e o versículo 24. Atos capítulo 20 e o versículo 24, nós vemos ainda também o apóstolo falando o seguinte, aqui é Paulo. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Olha aí. Nós recebemos esse ministério para testemunhar do evangelho da graça de Deus. O mundo está aí, irmãos, as pessoas não conhecem a graça. Às vezes as pessoas se enfiam numa religião, no espírito de religiosidade, que enche a pessoa de culpa, cada vez mais enche a pessoa de culpa. E nós precisamos pregar o evangelho verdadeiro. Romanos capítulo 1, versículo 5, ele diz assim: por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Amém? E Colossenses capítulo 4 e o versículo 5. Apostolado, você sabe o que é apostolado? A gente pensa que é apóstolo, tem gente aí fazendo o maior barulho, que eu sou apóstolo, e que não sei o quê. Apostolado é ser enviado. Apóstolo é enviado. É um enviado para pregar o evangelho. Não é para ficar fazendo congresso ganhando dinheiro do povo. É para pregar o evangelho. Colossenses capítulo 4, versículo 5. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. Outra coisa, para evangelizar, para ganhar almas, nós precisamos ter sabedoria. Sabedoria no trabalho com as pessoas que não servem a Cristo. Sabedoria na escola onde nós estudamos. Sabedoria na vizinhança, no meio da família. Nós precisamos ter sabedoria. Eu me lembro quando eu aceitei Jesus logo no início. Nossa, eu fiquei aquele crente chato. Eu queria fazer descer de goela abaixo o evangelho nas pessoas. E um evangelho que eu achava que era aquilo. Hoje, graças a Deus, eu consigo me envolver com as pessoas até ficam interessadas em conhecer o evangelho, em querer saber mais de Jesus através da minha vida. Então, missões se faz com os joelhos dos que oram. Nós precisamos assumir um compromisso, orar pelos missionários, orar por aqueles que vão, orar pelos povos não alcançados. 2/3 da população do mundo não conhece a Jesus. 2/3 nunca ouviu nem falar de Jesus. Não é questão de que eles não aceitaram, não é porque eles nunca ouviram nem falar. Então nós precisamos orar para que Deus envie missionários para essas regiões. Nós precisamos orar para que Deus abençoe os missionários que estão nesses lugares. Amém? Então ele se faz com os joelhos dos que oram, com as mãos do que contribuem. Deus levanta pessoas para ofertar em missões. Amém? Deus desperta pessoas. E nós precisamos colocar nosso coração em missões, nos envolver. Né? Eu sempre falo, digo, quando eu falo de dízimo, eu falo de oferta aqui na igreja, não é eu estou pedindo dinheiro para mim, não. Eu não estou pedindo, eu trabalho, eu tenho meu salário, minha esposa trabalha, tem o salário dela, eu não quero dinheiro para mim, não. Né? Eu quero dinheiro para fazer a obra de Deus, para fazer a obra missionária. Quando eu falo em missões, ofertar e dizimar, a gente quer ajudar os missionários que precisam, né? Ah, mas por que ele vai pregar lá na África? Não tem gente para pregar no Brasil? Tem. Mas tem pessoas lá na África que na África não tem quem pregue. Aqui no Brasil tem quem pregue. O Brasil já é um país evangelizado. Existem os países, os povos evangelizados, os semi-evangelizados e os não evangelizados. O Brasil é um país evangelizado. O Brasil não precisa mais receber missionário de fora. O Brasil tem que enviar missionários para fora.
O Peru, a Bolívia, esses países são semi-evangelizados. Eles são evangelizados, mas eles ainda não dão conta de fazer todo o trabalho sozinho. Aqui no Brasil, se tiver um avivamento, a igreja no instante evangeliza todo mundo. Na Bolívia, no Peru, ainda tem essa necessidade. Então, são países semi-evangelizados. E os países não evangelizados são principalmente a janela 10/40. A janela 10/40. Então, depois eu vou mostrar para vocês sobre a janela 10/40 no vídeo, para vocês verem como que funciona. Entendeu? São povos que nunca foram evangelizados e precisa que se evangelize. Fale de Jesus. Amém? São os povos mais pobres do mundo, são os povos mais necessitados do evangelho e onde estão os 4 blocos de resistência. O bloco de resistência, o comunismo. O comunismo está dominando na China e lá na Coreia do Norte. É um bloco de resistência. Outro bloco de resistência também para o evangelho é o budismo nos países asiáticos. O budismo, eles têm uma tradição de muitos anos de budismo e ali é difícil de anunciar o evangelho, não é fácil, né? Tem outro bloco de resistência. O hinduísmo também é um outro bloco de resistência ao evangelho de Jesus Cristo. E o outro bloco de resistência é o islamismo. O islamismo que não aceita que ninguém fale mal deles, que não pode tocar tantinho assim sobre o Deus deles, sobre o profeta deles, mas eles tocam nas religiões de todo mundo. Eles querem dominar, fazer o que quiserem. Então é difícil pregar o evangelho em lugares assim. E Deus levanta pessoas para irem. Deus levanta homens e mulheres que vão. Eu me lembro de uma missionária, Deusa, ela foi para a Índia. E lá na Índia, a comida, o tempero é tão forte, atacou, ela teve uma infecção, um problema lá, e acabou ela morrendo. Doente. Foi fazer a obra de Deus? Foi, mas morreu. Por quê? Deus deixou morrer. Sabe-se os propósitos de Deus, né? Mas ela foi cumprir o ídolo de Jesus. Amém? Então é isso. Missões se faz com o joelho dos que oram, com as mãos dos que contribuem e com os pés dos que vão. Esse menino jovem, eu chamo de menino que é um garotão ainda, o Max, está lá em Brumadinho, estava na Turquia, veio para o Brasil, ele foi ser missionário na Turquia, depois veio para o Brasil, foi para Brumadinho atender um chamado de Deus. Tem o pastor Nelson, a sua esposa Maria, seus filhos, lá na cidade de Chimoio, na África, cheio de feiticeiros, desafiando eles, ainda desafiando eles. Eles lá fazendo a obra de Deus. Eles juntam aquele monte de criança e alimentam as crianças, dá almoço para aquelas crianças, porque a fome é muito grande naquela região. Tem o Tiago com a sua esposa Priscila, suas 2 filhinhas Radassa e Liz, que estão ali em Moçambique, na cidade de Nampula. Nampula, uma região também, onde tem muçulmanos agindo ali e perseguindo e também feiticeiros desafiando e aprontando, né? Então esse é o propósito. Nós estamos aqui para cumprir o propósito de Deus. Quando nós não servimos, quando nós já tivermos cumprido, ou não queremos mais cumprir o propósito, eu digo, vem embora, vem embora. Vem embora, você não está sendo mais útil aí. Amém? E para concluir, conhecer os propósitos de Deus para a nossa vida, evita que a desperdicemos. Quando eu conheço o propósito de Deus para a minha vida, eu não vou desperdiçar minha vida à toa. Eu não tenho tempo para desperdiçar minha vida com bobagem, com coisas fúteis. Eu tenho tempo para me aprimorar mais, conhecer mais, orar mais, ler mais, me aprofundar mais em Deus, no conhecimento de Deus. Eu não tenho tempo para coisas fúteis, porque eu sei qual é o propósito de Deus para a minha vida. E não é aqui o meu descanso. Amém? Vamos adorar a Deus, manter comunhão com os nossos irmãos, discipular pessoas e aceitar ser discipulado com um coração ensinável. Para ser discípulo tem que ter coração ensinável. Senão você vai rebater, vai argumentar e vai achar que está certo, para estar apto a servir no reino de Deus e ao próximo. Através de um serviço sincero e cumprir com a nossa missão primordial, que é a evangelização do mundo. Para encerrar, eu vou ler só um versículo, Atos capítulo 13, e o versículo 36. Atos capítulo 13, e o versículo 36.
Atos 13, versículo 36, diz assim: porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Mas o texto diz o quê? Que Davi, depois que terminou tudo, de fazer o que Deus tinha para ele, Deus levou. Saiba de uma coisa, você só vai permanecer na terra enquanto você fizer cumprir a missão que Deus chamou você para cumprir. Eu lembro quando eu cheguei de São Paulo, uma vez eu estava assim, Senhor, passou uma situação, né? Vi uma pessoa morrer do meu lado, um ministro de louvor na igreja, e aí eu fiquei um pouco assustado. Aí eu fiquei até com medo de morrer, né? Sabe que o céu é bom, mas ninguém quer morrer, né? E ali me deu aquele medo, aquela coisa assim. E Deus falou para mim assim, olha, eu não trouxe você para cá para morrer, não. Eu ainda tenho muita coisa para fazer na sua vida. E eu vivo nessa promessa, eu vivo na promessa de Deus. Amém? Eu quero Deus, eu quero servir a Deus e quero dedicar minha vida a Ele. Amém? Em nome de Jesus. E vamos assim, irmãos, vamos procurar cumprir o propósito de Deus. Sabemos que ninguém é perfeito, todos nós temos defeitos, né? Mas que todos nós estamos num processo de mudança. E quem faz a mudança é o Espírito Santo. Amém? Vamos ficar de pé. Eu vou agradecer a Deus, encerrar esse momento. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por este momento, agradecemos por esta palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações e que nós possamos aplicar em nossas vidas diariamente, que nós possamos verdadeiramente cumprir, Senhor, com o propósito que o Senhor nos chamou. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoando cada vez mais cada um dos irmãos, cada um daqueles, Deus, que receberam a palavra, que o Senhor fale com cada um, que o Senhor venha levando-os à maturidade, ao crescimento. Em nome de Jesus, eu peço a Ti, meu Deus, e agradeço por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.